oração, já peço que coloque de pé. Meu Deus! Já quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele me concede em estar trazendo a palavra dele nesta noite. Também agradeço a pastora por ter me confiado em estar ministrando a palavra do Senhor para a noiva de Cristo. Amém? Todos acharam? Jesus nos crente. Lucas capítulo 19, versículo 8 e 9. Vamos estar lendo, que diz assim: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Voltem aos seus lugares, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, o tema é vivendo o novo de Deus sem vacilar. Mas o que significa vacilar? A palavra vacilar eu pesquisei e o significado é falta de firmeza, instabilidade ou perda de confiança em Deus. Então logo nós entendemos que para que nós venhamos viver o novo de Deus, é necessário que nós venhamos a estar firme nele. É necessário que nós venhamos a estar firme na promessa que o Senhor Ele nos fez. Porque se nós estivermos o tempo todo na presença do Senhor, querendo viver o novo de Deus, mas todo o tempo pensando no passado, pensando em voltar para trás, nunca nós alcançaremos o novo de Deus. Nunca nós estaremos vivendo o novo de Deus se estivermos o tempo todo pensando em voltar para trás, pensando no passado, pensando naquilo que deixou para trás. E então, a palavra do Senhor Jesus que nós lemos, a palavra vai dizer que Jesus, ele entrando em Jericó, vai vir um varão chamado Zaqueu, que este, quando descobre que este era chefe dos publicanos, mas também ele era judeu. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ele descobre que Jesus, ele está em Jericó, ele vai e se levanta e vai até o Senhor. Mas antes de Zaqueu ele descobrir, a palavra do Senhor vai dizer que Zaqueu, ele era um judeu, mas ele era chefe dos publicanos. E eu creio que quando ele começou a ser publicano, eu creio que ele começou a ser muito julgado, ele começou a ser muito apunhalado. Muitas pessoas se levantaram contra Zaqueu, muitas pessoas já não queriam mais falar com Zaqueu. E eu creio que por mais que ele tinha muito dinheiro, e como a palavra diz que ele era muito rico, mas ele
sabia que aquela vida, por mais que ele tivesse todo o dinheiro, ele não ia ter a paz verdadeira. Ele não ia ter paz sobre a vida dele. E então a palavra do Senhor vai dizer que ele vai e sobe sobre uma figueira brava. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ele sobe sobre aquela... E então a palavra do Senhor vai dizer que quando ele sobe sobre aquela figueira brava, ele fica esperando com que Jesus ele passasse por ali, porque ele sabia que certamente Jesus iria passar por ali. Então, o que eu entendo com isso é que Zaqueu, ele mesmo em meio à dificuldade, em meio às barreiras, Zaqueu ele fez um plano, Zaqueu ele procurou algo para alcançar Jesus, para que ele pudesse chegar até Jesus. E tem pessoas que por poucas coisas, elas não já querem desistir, já acham que não conseguem alcançar o novo de Deus, já acham que elas não conseguem chegar lá. Mas nós temos que ser persistentes, nós temos que ser perseverantes, porque como a palavra ela nos ensina que é necessário que nós venhamos ser perseverantes, que nós venhamos estar perseverando, porque para que nós venhamos alcançar a salvação, para que nós venhamos ser salvos, é necessário nós sermos perseverantes, porque o Senhor ele não age na vida daqueles que estão o tempo todo querendo voltar para trás, aqueles que estão parando no meio do caminho por qualquer coisa. E Zaqueu ele sabia que era necessário que ele perseverasse. Para que ele vivesse o novo de Deus, ele tinha que perseverar, ele tinha que avançar. E então a palavra do Senhor vai dizer que Zaqueu ele sobe sobre aquela figueira brava e fica esperando Jesus ele passar por ali. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Zaqueu ele está lá e Jesus está vindo, e Jesus quando chega perto da figueira brava, Jesus ele olha para cima e manda Zaqueu ele descer. E disse para ele: desce, Zaqueu, pois hoje me convém repousar sobre a sua casa. Então aí o Senhor Jesus ele estava falando: ó Zaqueu, para que você venha receber o novo de Deus, é necessário, Zaqueu, você descer, Zaqueu. E hoje na nossa vida, para que nós venhamos viver o novo de Deus, é necessário que nós venhamos estar se humilhando perante o Senhor. Para que nós venhamos viver o novo de Deus, nós não temos que estar o tempo todo se exaltando, porque o exaltado é o Deus Todo-Poderoso, aquele que merece toda exaltação, toda adoração, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então é necessário que nós venhamos estar se humilhando perante Ele, é necessário que nós venhamos estar descendo, para que o Senhor ele venha estar trazendo o novo dele sobre a nossa vida, para que nós venhamos estar vivendo o novo de Deus. Nós temos que estar se prostrando e se humilhando perante o Senhor. E Zaqueu, ele quando o Senhor ele fala isso, automaticamente Zaqueu ele desce. Por quê? Porque Zaqueu entendia que o Senhor Jesus é quem manda, que o Senhor Jesus é quem opera as nossas vidas. E para que nós venhamos alcançar o novo de Deus, é necessário haver obediência, é necessário nós obedecermos a palavra do Senhor. E Zaqueu ele sabia que para que ele vivesse o novo de Deus, ele tinha que passar a obedecer a palavra do Senhor, ele tinha que obedecer os mandamentos do Senhor. E nós temos que entender que se nós queremos viver o novo de Deus, nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Nós temos que passar a buscar a presença do Senhor sobre a nossa vida. Porque não dá para viver o novo de Deus ao tempo todo pensando em parar, pensando em voltar para trás, deixando com que a adversidade nos impeça de alcançar o novo de Deus. Nós temos que se levantar e começar a avançar, começar a perseverar nos caminhos do Senhor. Porque Zaqueu, para que ele alcançasse o novo de Deus, foi necessário ele se levantar, foi necessário ele descer e se humilhar perante o Senhor, foi necessário ele largar aquilo que ele mais gostava. Porque Zaqueu, como a palavra do Senhor vai dizer que ele era judeu, mas como ele deixou a ambição falar mais alto sobre o coração dele, ele foi atrás
Senhor Jesus, quando Ele desce, a palavra do Senhor vai dizer que Ele desce alegre, que Ele desce feliz. Por quê? Porque quando nós passamos a obedecer a palavra do Senhor, o Senhor Ele traz logo paz sobre a nossa vida. O Senhor Ele nos enche de alegria. Por quê? Porque nós escolhemos obedecer. Então, automaticamente, quando nós seguimos o caminho do Senhor, quando nós estamos a obedecer a palavra do Senhor, o Senhor Ele traz alívio sobre a nossa vida. O Senhor Ele traz paz para a nossa vida e nos enche de alegria, nos enche da presença dEle, porque Ele está vendo que nós estamos obedecendo, que nós não estamos desobedecendo o Senhor. Mas quando nós deixamos de obedecer ao Senhor, logo vem mal sobre a nossa vida, logo vem tempestade, porque estamos desobedecendo a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Zaqueu, quando ele se levanta, que ele vem até o Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que logo se levantam pessoas para querer julgar Zaqueu, para querer dizer: hoje o Senhor ele vai dormir, vai repousar na casa deste homem publicano, deste homem que era judeu, mas agora está nos traindo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando as pessoas começam a se levantar sobre Zaqueu, Zaqueu ele logo se levanta e fala para o Senhor. A palavra do Senhor não vai dizer que Zaqueu ele vai se levantar e começar a se debater com aquelas pessoas, começar a brigar com aquelas pessoas, mas a palavra do Senhor vai dizer que Zaqueu ele vai se levantar e vai começar a se explicar para o Senhor, vai começar a dizer para o Senhor que ele daria metade dos seus bens para os pobres, que ele, se fosse preciso, ele se desfaria de todo o seu dinheiro, de toda a sua riqueza e buscaria a presença do Senhor. Mas tem muitas pessoas que elas hoje estão na presença do Senhor, elas até dizem que são crentes, mas estão deixando de buscar ao Senhor, deixando vir para os cultos uma vez ou outra, para ganhar mais dinheiro, para ganhar isso, para conquistar aquilo, e se esquece de buscar a presença do Senhor. Se preocupa com tantas outras coisas e se esquece da presença do Senhor, que é o principal sobre a nossa vida, que é o principal para alcançarmos o novo de Deus. Mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas nós temos que entender que o mais precioso para a nossa vida, o que mais nós precisamos, é a presença do Senhor sobre a nossa vida. E o Senhor ele fala em Mateus 6,33 que é necessário que nós venhamos estar buscando a presença do Senhor, buscando o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, para que o Senhor ele venha trabalhar sobre a nossa vida, é necessário que nós venhamos a estar buscando a presença dele, estar buscando a vontade, fazendo a vontade do Senhor sobre a nossa vida e se desfazendo de tudo aquilo que agrada a nossa alma, buscando a renúncia sobre a nossa vida, buscando a transformação, a santidade para a nossa vida. Porque Zaqueu, ele tinha muito dinheiro, mas ele sabia que aquilo não valia de nada sobre a vida dele, que aquilo não iria lhe alcançar, lhe ajudar a alcançar o novo de Deus, a alcançar a salvação. E então, a palavra do Senhor vai dizer que Zaqueu, ele vai falar que ele vai devolver todos os dinheiros, vai devolver metade dos seus bens. Então, o que eu entendo com isso é que quando nós queremos viver o novo de Deus, é necessário que nós venhamos estar se desfazendo daquilo que nos lembra do passado. É necessário que nós venhamos estar tirando da nossa vida tudo aquilo que nos impede de alcançar o novo de Deus. Mas como assim? Mas quando nós viemos para a presença do Senhor, o Senhor ele nos ensina a tirar tudo aquilo que nos lembra do passado, todas aquelas coisas que estão nos impedindo de alcançar o novo de Deus. É necessário ficar sobre o passado, é necessário ficar para trás. Então, se nós queremos alcançar o novo de Deus, nós temos que estar se afastando daquilo que nos lembra do nosso passado, aquelas coisas que nós deixamos para trás. É necessário que nós venhamos estar buscando o novo de Deus para a nossa vida e deixando para trás aquilo que está nos impedindo de alcançar o novo de Deus. E
passadas. Foi necessário ele largar as coisas velhas para que ele viesse viver o novo de Deus. Foi necessário ele abandonar o dinheiro. Foi necessário ele se afastar daquilo que estava te tirando da presença do Senhor. Então, para que nós viemos alcançar, é necessário nós estarmos deixando as coisas para trás, deixando o velho eu para trás e buscando o novo de Deus, buscando fazer aquilo que agrada ao Senhor e deixando de fazer aquilo que agrada a nossa alma, buscando a salvação, buscando cada dia mais a renúncia sobre a nossa vida, porque como a palavra do Senhor ela vai falar que é necessário que nós venhamos estar renunciando ao nosso eu e pegando a nossa cruz e seguindo ao Senhor Jesus. Então, se nós queremos alcançar o novo de Deus, nós temos que estar buscando a renúncia. Nós temos que estar renunciando cada dia mais às nossas vontades e buscando fazer a vontade do Senhor, buscando cada dia mais a presença do Senhor sobre a nossa vida. E Zaqueu, ele abandonou tudo aquilo que estava lhe aprisionando, tudo aquilo que tinha lhe afastado do Senhor. Zaqueu, ele teve que abandonar. E muitas pessoas, elas até dizem que não conseguem, mas não é porque elas não conseguem, é porque elas mesmas não querem. Porque quando nós tomamos a iniciativa de buscar a presença do Senhor, quando nós tomamos a iniciativa de renunciar às nossas vontades, nós conseguiríamos. O Senhor, ele nos dá força. O Senhor está todo tempo a nos fortalecer para que nós venhamos alcançar o novo de Deus. Mas se nós não se esforçarmos, se nós não buscarmos a presença do Senhor, se estivermos o tempo todo dizendo que nós não vamos conseguir, certamente nós não conseguiríamos. Mas se nós deixarmos de lado e começar a buscar a presença do Senhor, certamente o Senhor ele vai nos fortalecer e vai nos fazer alcançar o novo de Deus para a nossa vida. Então, é necessário que nós venhamos estar fazendo como Zaqueu ele fez, largando as coisas do passado e buscando o novo de Deus, deixando aquilo que nos atrapalha de viver o novo de Deus e prosseguir avante, para que o novo de Deus ele venha se cumprir sobre a nossa vida. Porque tem muitas pessoas que estão fazendo vários planos, mas estão se esquecendo que o plano do Senhor sobre a nossa vida é bem melhor do que o nosso. Por muitas pessoas, tem muitas pessoas que estão o tempo todo se esforçando para que os planos delas, para que o sonho delas venha se cumprir. Mas nós temos que não estar fazendo como essas pessoas, mas sim estar buscando o novo de Deus, buscando que o plano de Deus ele venha se cumprir sobre a nossa vida. Mas os planos do Senhor, ele só vai se cumprir na nossa vida se nós fazermos como Zaqueu ele fez, se levantar e começar a buscar a presença do Senhor, a retirar tudo aquilo que nos impede de prosseguir nos caminhos do Senhor e estar avançando, estar perseverando, não deixar nada nos impedir, não deixar nada nos paralisar no meio do caminho, nem nos impedir de avançar, de conseguir chegar sobre a promessa do Senhor sobre a nossa vida. É necessário que nós venhamos estar confiando no Senhor, confiando e sendo perseverantes, confiar sempre no Senhor, porque se nós não confiarmos no Senhor, nós estaremos declarando para o Senhor que nós não cremos nos planos dele sobre a nossa vida, que nós não estamos crendo na promessa que o Senhor ele nos fez. Mas se nós queremos alcançar o novo de Deus, nós temos que perseverar, nós temos que continuar confiando no Senhor, nós temos que confiar que o Senhor ele vai cumprir as promessas que ele nos fez. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Zaqueu ele levanta, que Zaqueu ele fala isso para o Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus ele vai virar para ele e vai dizer que veio salvação sobre a casa dele e sobre a família dele. Por quê? Porque Zaqueu ele escolheu largar tudo para servir ao Senhor. Zaqueu ele escolheu largar
Mas Zaqueu, para que ele conseguisse, foi necessário ele abandonar o seu eu e começar a viver em Cristo, a viver as promessas do Senhor sobre a sua vida. Então, nós vimos estar cada dia mais buscando a presença do Senhor sobre a nossa vida. É necessário que nós vimos estar fazendo aquilo que o Senhor nos ensina a fazer e não estar fazendo ao contrário, porque tem pessoas que elas estão na presença do Senhor, mas elas estão o tempo todo dizendo que não precisam mais estar todos os dias na casa do Senhor, que não precisam estar o tempo todo buscando a presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos ensina que é necessário que nós venhamos estar buscando em abundância, estar todo o tempo buscando a presença do Senhor para a nossa vida. É necessário que nós venhamos estar cada dia mais se aproximando do Senhor e se afastando do pecado, se afastando daquilo que nos impede de viver o novo do Senhor. E certamente o Senhor, Ele estará conosco o tempo todo a nos fortalecer. O Senhor estará o tempo todo a nos dar a direção certa a qual nós seguir. Porque tem muitas pessoas que elas querem até seguir o caminho dela, mas a palavra do Senhor, ela nos ensina que há caminho que para os olhos do homem parece caminho bom, mas é caminho para a morte. Então, que nós venhamos estar seguindo o caminho do Senhor para que nós venhamos alcançar o novo de Deus e não achando que, por mais que nós pense que nós somos sábios, que nós somos inteligentes, que nós somos isso, que nós somos aquilo, mas que nós venhamos estar perseverando nos caminhos do Senhor e estar confiando nos planos de Deus sobre a nossa vida. Porque por mais que nós sejamos isso, que nós sejamos, se achamos sábios demais, mas o Senhor, Ele tem toda a sabedoria e o Senhor, Ele sabe qual é o melhor para a nossa vida. Então, para que nós venhamos conseguir o novo de Deus sobre a nossa vida, nós temos que estar firmes, nós temos que estar acreditando o tempo todo, confiando que o Senhor, Ele vai nos fazer alcançar o novo dele. Nós temos que estar acreditando e sempre confiando que o Senhor, Ele vai nos fazer alcançar a salvação, que o Senhor, Ele vai cumprir as promessas dele sobre a nossa vida. E a igreja glorifica, amém? Aleluia! E a palavra do Senhor vai dizer em Hebreus, capítulo 10, versículo 23: retenha firme e confiante e a confissão da vossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, aqui a palavra do Senhor, ela vai falar que é necessário que nós venhamos continuar confiando no Senhor, continuar confiando nas promessas do Senhor para a nossa vida, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo sobre a nossa vida. Mas é necessário que nós venhamos perseverar confiando no Senhor, perseverar confiando na promessa que Ele nos fez, para que nós venhamos alcançar o novo de Deus. Nós temos que continuar perseverando, continuar confiante que o Senhor, Ele cumprirá tudo aquilo que Ele nos prometeu. A palavra do Senhor vai dizer em Atos capítulo 2, versículo 2, que tinha uma igreja que ela estava confiando na promessa do Senhor. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quanto mais passavam dias, aquela igreja ela continuava clamando ao Senhor, continuava confiando na palavra do Senhor, na promessa do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que quando chegou um certo dia, aquela igreja, elas foram cheias do Espírito Santo. Aquela igreja, elas foram cheias da
confiar no Senhor. Ele escolheu fazer as coisas de qualquer jeito. E tem muitas pessoas que estão assim na presença do Senhor, estão buscando a presença do Senhor de qualquer jeito, estão fazendo as coisas de qualquer jeito e acham que naquele grande dia vai ser levado pelo Senhor. Mas nós temos que entender que para que nós venhamos alcançar o novo de Deus, para que nós venhamos alcançar a salvação, é necessário que nós venhamos estar fazendo as coisas do Senhor, estar buscando a presença do Senhor do modo que Ele nos ensina a buscar a presença dEle. Não está fazendo de qualquer jeito, não está achando que de qualquer maneira que nós fizemos, passando não sei quantos dias sem vir para a igreja, não buscando a presença do Senhor, não adorando ao Senhor, que o Senhor Ele se agradará. Mas é necessário que nós venhamos estar fazendo como Ele nos ordena a fazer, estar buscando a presença dEle, como Ele nos ordena a buscar, não está deixando com que o desânimo venha nos paralisar, nem deixando com que as dúvidas venham ser maior sobre a nossa vida. Mas nós temos que perseverar buscando a presença do Senhor. Perseverar confiando no Senhor, confiantes naquilo que o Senhor Ele nos prometeu. Confiantes que o Senhor Ele é o Deus Todo-Poderoso e trabalhará sobre a nossa vida. Porque o Senhor Ele nos chamou para sermos confiantes. O Senhor Ele nos chamou para que nós venhamos estar perseverando na presença dEle, para que nós venhamos estar cada dia mais buscando a presença dEle sobre a nossa vida. Mas como nós vamos estar vivendo o novo de Deus, buscando a presença do Senhor, se nós não gostamos de buscar, se nós não gostamos de ler a palavra do Senhor, se estamos o tempo todo fugindo de orar, de clamar ao Senhor, se estamos o tempo todo fazendo aquilo que agrada a nossa alma e deixando de buscar aquilo que agrada ao nosso espírito. Nós temos que estar fazendo como a palavra nos ensina, edificar o nosso espírito, estar fortalecendo o espírito cada dia mais e não fortalecendo a nossa carne, porque como a palavra do Senhor ela fala que a carne de nada tem proveito, mas o espírito é o que nos vivifica e nos fortalece. Então, se nós queremos estar cada dia mais fortalecidos no Senhor, se nós queremos que o Senhor Ele venha cumprir os planos dele sobre a nossa vida, se nós queremos alcançar o novo de Deus, passar a viver o novo de Deus, nós temos que estar fortalecendo cada dia mais o novo Espírito Santo, estar fortalecendo o nosso espírito, estar cada dia mais buscando a presença do Senhor para a nossa vida, não fortalecendo a nossa carne, não fazendo aquilo que nós queremos, não está agradando o nosso eu, mas sim agradando o Espírito Santo, está fazendo a vontade do Senhor para a nossa vida, porque o Senhor, Ele estará conosco o tempo todo, o Senhor, Ele é fiel, Ele continua sendo fiel sobre a nossa vida, mas para que nós vimos, por mais que o Senhor, Ele é fiel, mas o Senhor, Ele só cumprirá sobre a nossa vida, só nos fará alcançar o novo dEle, alcançar a salvação, se nós escolhermos perseverar, se nós escolhermos fazer como Zaqueu ele fez, deixar tudo aquilo que nos impede de alcançar o novo de Deus, e estar alcançando, e estar perseverando, buscando a presença do Senhor sobre a nossa vida. Então, logo nós alcançaremos a salvação, logo nós alcançaremos o novo de Deus para a nossa vida. Mas se nós estivermos o tempo todo pensando em desistir, pensando em voltar para trás, nós não conseguiremos alcançar o novo de Deus. Nós nunca vamos viver o novo de Deus. Então, é necessário que nós venhamos estar escolhendo perseverar. É necessário que nós venhamos estar firmes na presença do Senhor. Não está deixando nada nos impedir de alcançar a presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele quer que nós venhamos ser perseverantes.
Senhor. Mas, como nós sabemos, nós só alcançaríamos o novo de Deus se nós escolhermos seguir os mandamentos do Senhor, se estivermos deixando de fazer aquilo que nós queremos, para fazer o que o Senhor Ele quer sobre a nossa vida. Nós conseguiremos alcançar o novo de Deus. É necessário nós escolhermos abandonar, deixar para trás o velho eu e começar a viver o novo eu, a viver a nova vida que o Senhor Ele nos preparou. Porque se o Senhor Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a presença dEle, foi para que nós viemos viver uma nova vida. Mas tem pessoas que elas estão na presença dEle, mas querem sempre viver o velho eu, estão o tempo todo fazendo as mesmas práticas que faziam quando estavam no mundo, quando estavam no lamaçal do pecado, estão o tempo todo fazendo as mesmas coisas. Mas o Senhor Ele nos trouxe para a presença dEle, para que nós viemos ser transformados, para que nós viemos estar cada dia mais buscando a santidade, buscando a santificação para a nossa vida. Então, a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar que é necessário que nós viemos estar buscando a santificação, buscando estar cada dia mais cheio da presença do Senhor, estar cada dia mais buscando a presença do Senhor para a nossa vida. Para que nós viemos alcançar o novo de Deus, nós temos que estar buscando a renúncia, estar buscando a santidade. Para que nós viemos alcançar o novo de Deus, nós temos que estar, muitas das vezes, saindo do comodismo e buscando fazer aquilo que agrada à vontade do Senhor. Não estar o tempo todo se acomodando e esquecendo da promessa do Senhor, se esquecendo dos planos do Senhor para a nossa vida. Nós temos que estar o tempo todo buscando a presença do Senhor para a nossa vida, saindo daquilo que nos deixa confortável, que está nos confortando o tempo todo, e buscando o confronto, buscando cada dia mais, por mais que nós venhamos ser confrontados, mas nós temos que estar aceitando a correção e buscando o conserto com o Senhor, buscando se consertar cada dia mais na presença do Senhor, para que nós venhamos alcançar o novo de Deus. Nós temos que escolher se consertar na presença do Senhor, porque não dá para alcançar o novo de Deus, não dá para vivermos o novo de Deus de qualquer jeito na presença do Senhor. Não damos para viver o novo de Deus se nós não escolhermos se afastar do pecado, se nós não escolhermos largar as nossas práticas do passado. Não dá para viver o novo de Deus se estivermos do mesmo modo que estávamos quando estávamos no mundo. É necessário que nós venhamos estar buscando a mudança para a nossa vida, estar buscando cada dia mais a renovação do Senhor para a nossa vida, estar cada dia mais fazendo aquilo que o Senhor Ele nos quer que nós façamos na presença dEle. Nós temos que estar cada dia mais buscando a renúncia, buscando a santidade sobre a nossa vida, porque o Senhor Ele estará conosco. O Senhor Ele estará com todo aquele que escolher perseverar, com aquele que escolher avançar na presença do Senhor, com aquele que escolher largar tudo para alcançar o novo de Deus, para alcançar a presença do Senhor, para ser cheio da presença do Senhor. Todos aqueles que a palavra do Senhor ela nos ensina, nos mostra que foram cheios da presença, foi necessário eles eles se sacrificarem, foi necessário eles fazerem sacrifícios, eles largarem muitas coisas que estavam lhe aprisionando, foi necessário eles abandonar coisas que estavam lhe aprisionando de viver o novo de Deus. Então, do mesmo modo é na nossa vida. Nós só viveremos o novo de Deus quando nós escolhermos se sacrificar na presença do Senhor, quando nós escolhermos se humilhar e reconhecer que Deus é o Deus Todo-Poderoso sobre a nossa vida, quando nós escolhermos abandonar o nosso velho eu e começar a viver as promessas do Senhor, a viver a presença do Senhor, a viver aquilo que o Senhor Ele tem para a nossa vida.
vida, nós passaremos a começar a viver o novo de Deus. Mas enquanto nós estivermos do mesmo modo que nós estávamos quando estávamos no mundo, nós não estaremos vivendo o novo de Deus. Nós estaremos do mesmo modo. Mas quando nós escolhemos estar do mesmo modo, é necessário que nós viemos estar mudando. Por quê? Porque nós não alcançaremos a salvação se nós estivermos do mesmo modo, se nós estivermos o tempo todo se acomodando do mesmo jeito na presença do Senhor. Mas se nós queremos viver o novo de Deus, se nós queremos alcançar a salvação, se nós queremos estar vivendo o novo de Deus, nós temos que escolher avançar. Nós temos que estar fazendo como Zaqueu ele fez, enfrentando barreiras, enfrentando lutas, enfrentando desertos, mas é escolher perseverar, enfrentando multidões, enfrentando qualquer coisa, mas é escolhendo buscar a presença do Senhor, é escolher perseverar na presença do Senhor, confiantes que o Senhor ele operará sobre a nossa vida, confiantes que o Senhor ele continuará sendo fiel para cada um de nós. E a palavra do Senhor vai falar em Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19, que diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considere as antigas. Eis que farei coisas novas, e agora sairá a luz, porventura não a sabeis. Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermos. Então, aí a palavra do Senhor, ela nos ensina que é necessário que nós não vemos estar lembrando do nosso passado com alegria, estar considerando que no passado nós éramos melhor, quando estávamos no mundo nós éramos melhor, mas é necessário que nós vimos estar se lembrando do passado com tristeza, porque naquele tempo que estávamos no mundo, nós não tínhamos a presença do Senhor. Por quê? Porque Satanás ele só vai estar nos lembrando num tempo que nós estávamos tudo bem, que nós estávamos felizes, mas ele não vai nos lembrar o tempo que passamos chorando, o tempo que passamos sofrendo, o tempo que passamos com angústia, quando estávamos sem a presença do Senhor. Então é necessário que nós vimos estar não se lembrando do passado, mas estar buscando as coisas novas do Senhor, buscando a presença do Senhor para a nossa vida, porque o Senhor ele nos ensina e nos falou aqui na palavra que quando nós escolhemos buscar a presença do Senhor, buscar as coisas novas para a nossa vida, o Senhor ele nos ensinará o caminho correto de nós seguirmos. O Senhor ele estará conosco, trazendo coisas novas, trazendo o novo de Deus para a nossa vida. Mas é necessário que nós venhamos estar perseverando com o Senhor, não se lembrando do passado, não estar querendo voltar para trás, mas escolher avançar na presença do Senhor, independente de qualquer coisa, escolher continuar na presença do Senhor, e o Senhor estará nos fortalecendo, o Senhor estará conosco o tempo todo, amém? E assim agradeço a oportunidade e peço aos irmãos que se coloquem de pé.